joias do Oriente, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Hoje nós vamos falar da Simária, né? Vocês têm me pedido bastante, principalmente aí depois dos últimos acontecimentos, com relação a ela, a Simone, né? Que é a sua dupla e as duas cantam juntos, são irmãs, né? E justamente por questão dela ter se afastado, né, dos palcos, por questão de saúde, eu não sei bem o que ela tem, não sei se é algo psicológico ou saúde física mesmo. Eu sei que recentemente ela passou por uma questão de saúde complicada, né? Mas acredito que seja sim isso, apesar de achar que ela não tá bem, né, psicologicamente, mas isso a gente vai ver aqui também. E também, né, os fãs estão aí preocupados, querendo saber se tem um risco delas se separarem, né, elas acabarem aí com a dupla e começarem a carreira solo, mas a gente já vai ver agora sobre isso. Mas antes de tudo, já quero pedir para vocês deixarem um like, se não for inscrito, se inscreva no botãozinho que tem aí para você se inscrever. Assina o sininho de notificação que tem aí embaixo também, que assim o YouTube te avisa quando eu postar vídeo novo. Me siga nas minhas redes sociais, que eu deixo aqui na tela para vocês, e um link aí embaixo também, que tem todas elas. Meu site, se vocês quiserem consulta particular, lá vocês vão ter acesso a todos os tipos de consultas e valores. Tem já alguns vídeos aqui no canal, então vai lá dar uma olhada, de repente tem um que você se interessa. Eu também falo sobre casos aqui, sobre casos misteriosos, através da leitura das cartas. Então, se você curte esse tipo de conteúdo, vai lá dar uma olhada e vamos começar o nosso vídeo de hoje. Então vamos começar aqui, vamos ver, abrir uma mesa real, né, para ver como que ela tá nesse momento, ver o que nos diz sobre ela, né, que a gente consegue ter uma visão maior do contexto da situação, como ela tá de saúde, né. Vamos lá. Vamos ver. Eita, gente, eu não sei não, hein? De fato, a principal questão dela no momento
eu não vejo nem sendo só por conta de saúde, sabe? Gente, eu não vejo ela se afastando por questões de saúde. Pelo contrário, vejo se afastando justamente por questões, sim, relacionadas ao trabalho e principalmente na relação conturbada de fato que ela tá tendo com a irmã, né? Me fala aqui questão de família, que eu nem sei se envolve só a irmã, né? Só as duas, no caso. Eu acho que são coisas que vão além, sabe? Muito além. Questões delas, né? E provavelmente que elas não sabem lidar. Eu acredito que, gente, assim, não é criticando a Simária, né? Mas pelo que eu tô vendo, eu acho que, assim, grande parte do problema, no caso, vem dela, principalmente com relação à imaturidade, sabe? Não sei, de repente, de personalidade, dela querer bater de frente com as pessoas no trabalho, principalmente com a irmã, e ela sente um excesso, né, enfim, de autoridade, de repente, com relação à irmã, de cobranças. De fato, assim, as últimas questões aí que saíram são reais. Não digo nem que são reais, que de fato aconteça, mas é o que ela sente. Entendem? É uma questão que ela já não tá, assim, e resolveu de fato se afastar por conta da relação das duas. E por conta do trabalho eu não vejo nada com relação à saúde. Não mesmo, tá? Pode ser mais por conta de psicológico. Eu vejo ela com o emocional e com o mental abalado. Isso eu vejo. Muito provavelmente por conta disso, por conta de questões dela, psicológicas, emocionais que ela tá passando. Eu vejo de fato ela muito assim, em uma cobrança, né? Que tem principalmente disso, com o público, fãs, e é como se elas se sentissem na obrigação, vamos dizer assim, né? Porque é uma dupla, elas fizeram aí a carreira delas juntas, então, sabe, é difícil, você não pode simplesmente, é que nem um relacionamento que você separa e vai cada um pro seu lado e acabou, né? É o trabalho. É como se fosse de fato aí uma sociedade, só que com um peso muito maior de cobrança das pessoas, de fãs, de pessoas que admiram, sim. Só que as pessoas podem, e aqui tá me falando claramente isso, que as pessoas podem ter uma visão delas completamente diferente do que é de fato a realidade. Eu não digo que elas não se amem, sabe? Se amam, sim, eu vejo que tem um carinho imenso entre as duas, uma relação boa com relação a sentimento, amor, sabe? Mas assim, gente, nem tudo é isso, né? Porque se você não tiver uma relação boa de convívio com a pessoa, sabe? E diversas vezes ela, gente, eu não tô falando que seja isso, tá? Mas eu tô falando na visão dela. Porque assim, se tem uma coisa que eu aprendi lendo carta, é que todo mundo tem a sua verdade. Por mais errado que a gente enxergue a pessoa, na maioria das vezes ela não acha que ela tá errada. Ela vai defender aquilo porque é a verdade dela. É como ela se sente de fato. E é impressionante isso, assim, que é justamente o que eu tô falando pra vocês. E eu vejo isso muitas vezes até pessoas que são consideradas muito mais, elas não se sentem.
sempre tem uma justificativa, na maioria das vezes, né? Para aquilo que ela tá fazendo de errado. Ou para um comportamento que ela tem. Entendem? Então, eu vejo que ela pode enxergar a irmã, principalmente com relação ao trabalho. Eu vejo que a relação delas de amizade, familiar, de amor é maravilhosa, mas para trabalho eu não vejo sendo positivo para elas não, tá? E não sei de fato assim se vai para frente por muito tempo. Não vejo. Tá negativo assim até pra, sabe? Eu vejo muito provavelmente assim elas resolvendo essas questões e tal, mas muito provavelmente até elas insistindo e tentando, sabe, dar um jeito de fazer dar certo, de não decretarem o fim completamente, principalmente por compromissos, né? Por respeito aos fãs, aos públicos, e não é só simplesmente eu vou parar. Isso definiria muita coisa, principalmente financeiro, contratos, parcerias, entendem? Planos a longo prazo que elas tenham. Então, o que pesa muito mais é isso. Mas assim, se fosse por elas, tá? Principalmente pelo que eu tô vendo da Simária, porque é o que eu falei, elas podem ter uma ligação, uma relação muito boa, né, de pessoas, mas trabalhar junto, muito negativo mesmo, principalmente porque eu vejo, ao meu ver, tá, eu tô vendo que a Simária, ela não aceita cobranças, ela de repente é uma pessoa que gosta de fazer as coisas do jeito dela, um pouco até imatura, sim, sabe? Aquela pessoa que não, de repente não aceita ouvir um não, que quer tudo do jeito dela e tal. E ela, por sua vez, se sente muito cobrada. Sente que a irmã dela cobra demais dela. E eu tô falando da irmã dela porque, assim, é o que eu tô vendo, que eu tô imaginando, mas eu acredito que é tudo que envolva a situação dela profissional, né? E então ela se sente assim, sabe? É a forma dela de enxergar as situações, dependendo da maneira que as pessoas se comportem com ela. Eu acho que ela é muito reativa nesse sentido, sabe? Você pode de repente falar uma coisa pro bem dela, para aconselhar e tal, porque você quer ver o bem dela, sabe? Quer ajudar, e ela pode enxergar aquilo como, entende? Bem complicado, né? Eu vejo ela sendo uma pessoa assim bem, eu acho que primeiro, né? Aí já falando dela, né? É uma pessoa boa, sim, de coração, uma pessoa boa, carinhosa. Deve ser esse tipo de amiga que tá lá, sabe, se você precisar para te ouvir, como se fosse assim, mas no sentido de colo, pode ser uma pessoa muito parceira, tá lá mesmo se você precisar, alguém que sabe o que quer, sabe que trabalhadora, que se dedica, que corre atrás, que faz acontecer sim, mas pode ser alguém também muito impulsiva, sabe? O que, né, pode não ajudar muito. Você ser impulsiva no sentido de você ir fazer com garra, sem medo, meter as caras mesmo, ser alguém, sabe, assim, desbaratinado, extrovertido, é uma coisa, mas tudo tem que ter equilíbrio. É alguém que tem uma coisa assim, nato mesmo com ela, de brilhar, de personalidade, né? De ser uma pessoa admirável, pode ser alguém que conquista muito fácil as pessoas à sua volta, alguém leve, espontânea, divertida, tudo isso, mas, né, pode ser uma pessoa teimosa,
Uma pessoa que, assim, tem as crenças dela, ela sente, ela acredita e é aquilo que ela pensa, que ela sente, defende aquilo com unhas e dentes e não importa se você pensa diferente, aquela é a verdade dela, acaba se tornando teimosa mesmo, né? Assim, cabeça dura, então pode não aceitar críticas muito bem, pode ser uma pessoa mesmo bem difícil de lidar, na verdade. Então, assim, é isso, né? Eu vejo que elas não estão passando por momentos bons. Eu vejo que tem coisas muito além do que a gente pode saber, de repente até na relação delas como família, mas pior ainda é na questão de trabalho, piora com a situação do trabalho. Elas podem ter tudo para ter uma relação boa como família, porém, envolver o trabalho, as coisas complicam muito. E isso é o que pesa muito mais, porque assim, acaba magoando, né? Porque quando ela não consegue separar o trabalho do pessoal, ela junta as coisas, ela acaba principalmente colocando na irmã um alvo assim e misturando, né, a questão delas do trabalho, do profissional. Ela se sente sugada, cobrada e a Simone, por sua vez, coitada, assim, eu não tô dizendo que ela é a certa na história ou sabe um anjo, não, cada uma com a sua parcela aí de erros, né, de questões, é mais pela questão do trabalho mesmo, de repente a forma delas de enxergar as coisas, de lidar com as situações. Então, assim, é bem difícil, sabe? Só que eu acho que o que pesa mais é justamente ela não conseguir separar, ela colocar na irmã o peso que ela tem com relação ao trabalho, sabe? Ah, eu trabalho com a minha irmã e ela tá me enchendo, tá me enchendo, tá me estressando, a gente briga o tempo inteiro, sabe? Cobranças e tudo mais, e aí vai pra casa, obrigada. Ela não consegue entender que é trabalho, que são opiniões diferentes, que a irmã dela pode ter a opinião dela, que ela pode ter a opinião dela. E depois, né, vamos já arrumar uma forma de lidar com isso. Não, ela absorve demais, ela guarda mágoa, ela fica remoendo aquilo, sabe? Então, gente, é bem difícil, né? Eu não vejo que é por mal de nenhum dos lados, só que trabalho, elas duas, bem difícil. E isso assim, pode acontecer com qualquer pessoa, né? São pessoas diferentes, com jeitos diferentes, personalidades diferentes, modos de lidar com a situação diferente. Não tem como ser 100% bom e às vezes é muito ruim. Então é isso, né? Sempre assim. Uma experiência que eu tô falando pra vocês é isso. Eu não vejo em nenhum momento ela se afastando por conta de saúde. Eu vejo emocional, sim. Mas é o que eu falei, eu não sei se ela tá com algum problema de saúde de fato pra ter se afastado, sei lá, alguma doença, alguma coisa do tipo, sabe? Ou se é só por questões psicológicas mesmo. Se for, é isso. Se não, tá? Eu vejo muito mais questões dela com a irmã, questões de trabalho, que foi assim, tipo, chegou no auge do atrito delas, aconteceu algo aí, tipo, bem sério que, vou dar uma pausa. Não é nem pausa do trabalho, é pausa de você. Porque eu não tenho como separar o meu trabalho de você, então é isso. E muito mais questões psicológicas, sabe? Porque mais uma vez, ela não sabe separar as coisas, então é bem difícil. Fora que ela traz questões dela com ela mesma, então vira uma bola de neve danada.
Então é isso que eu vejo com relação a isso. Não vejo nada com relação à saúde, tá, gente? Pode ter sim, pode, mas a motivação maior foi essa, tá? Eu não sei se elas vão se resolver aí. Eu vejo sim grande chance delas se resolverem, de voltar aí à harmonia, né? Principalmente para com relação às obrigações delas, né? Talvez ela tendo que fazer alguma coisa, participar de alguma coisa com relação ao trabalho, mas eu não sei se tem um futuro a longo prazo a dupla, né? Se vai durar por muito tempo, e isso a gente vai ver aqui, tá bom? Então é isso que tá me falando aqui. Mais uma vez, eu só vou mostrando mesmo as cartinhas para vocês que saíram, tá? Porque vocês gostam que eu mostre. Mas tem gente que fala, você mostra e não fala o que as cartas significam. Eu já expliquei isso para vocês. A minha leitura é muito intuitiva, então não adianta, tá? Porque as minhas cartas vão falar comigo de uma forma diferente que falam com qualquer outra pessoa. Eu só mostro mesmo, e o que saiu é justamente tudo que eu falei pra vocês, tá? Porque tem gente que acha que eu não sei, que eu falo e é a minha opinião e eu tenho que mostrar as cartas e falar o que elas significam, mas é a minha forma de trabalhar, tá bom? Aí aqui tava me falando justamente isso com relação à motivação, né? Dela ter se afastado, e aqui me falando dela, né? Falando da relação das duas. Realmente muito positiva, sabe mesmo? Já tava assim no destino delas, né? Tudo isso. Elas têm dom mesmo e a coisa que vai muito além e espiritual. E isso, inclusive, a questão espiritual, uma coisa que pesa, eu acho que muito mais para Simone, né? Eu não conheço, gente, eu não escuto elas, não acompanho nem nada do tipo, mas pelo que eu vejo, pesa muito a questão espiritual, principalmente com a Simone, tá? E é uma coisa forte delas, sabe? Eu acho que elas devem sentir essa conexão, principalmente espiritual, né? E essa coisa com relação ao público, acho que elas têm consciência de que é um dom, de que é uma dádiva, de que é, sabe, algo ali que elas foram escolhidas a dedo, né? Essa sensação. Me falando dessa situação, né? Dela, de dificuldades que ela tá passando, principalmente com relação ao psicológico, né? Ela tem que cuidar do emocional dela, ela precisa aprender a lidar com muita coisa. É o que eu falei em alguns momentos, assim, ela pode não ter psicológico para muita coisa, teimosa, então assim, né? É uma situação complicada, porque ela pode não aceitar mesmo opinião nem nada de outras pessoas, né? E quando você trabalha com outras pessoas que você não trabalha sozinho, você está sujeito a isso, né? E aqui me falando que muito provavelmente elas meio que se obrigam a isso, né? E não vai ter jeito, em alguns momentos elas vão precisar ir estarem juntas, né? Principalmente para cumprir questões de contrato que elas têm, não sei, de publicidade, de repente. Grande chance, sim, delas se reconciliarem, né? Provavelmente aí em público, os fãs tendo boas notícias com relação a isso. Tá muito claro que provavelmente sim, elas vão fazer as pazes, mas é o que eu falei. A longo prazo, eu não sei, né? Pode estar fazendo as pazes agora, voltar, tudo certo, a paz reinou. Mas é o que eu vi, eu não vejo sendo positivo assim, elas trabalharem junto. Eu acho que sempre vai ter alguma coisa, e se a Simária não mudar o comportamento dela, a mentalidade dela, aprender a controlar mais o emocional, realmente, e a Simone também, né? Enfim,
O erro não tá de um lado só, né? Então é isso. Muito provavelmente, assim, é o que eu falei pra vocês. Pode até ser que dê certo por um tempo, ou que elas resolvam a situação e tal, mas no fundo sempre vai ficar muito instável a situação e provavelmente lá na frente dando, né, em um afastamento das duas, mas vamos ver. Vão se separar, eles vão se separar. Vamos ver se Simone... Vamos ver se Simone e Simária vão se separar. Assim, é o que eu falei, né? É isso mesmo. Bem complicado, vai continuar sendo, mas tem muito mais chance de dar certo do que de dar errado. Se elas conseguirem, né, resolver aí as suas dificuldades, né, pessoais, eu não vejo elas se separando, não. Mas que tem uma vibração, sim, de afastamento, sim, e principalmente com relação a Simária, ela querendo fazer mudanças aí, eu acho... Eu nem sei, sabe, se de repente ela faria carreira solo, sabe? Cantar sozinha. Eu não sei se ela continuaria cantando, no caso. De repente mudar de área. Eu acho que ela tem isso na mente dela. Não sei se ela tem outra profissão, se ela faz alguma outra coisa, mas é isso. Muito provavelmente ela pode não estar 100% satisfeita. Ela gosta, sim, do que ela faz. Ela é feliz com o que elas conquistaram, né? Com onde elas conseguiram chegar, né? Tudo mesmo que elas conquistaram com relação à fama, dinheiro, né? Principalmente no trabalho, né, delas. Mas eu não sei se ela é 100% satisfeita com o que ela faz. De repente tem alguma outra coisa, ou que ela se sente mais feliz fazendo, ou do jeito que tá, ela não é feliz, então ela, né, pode estar tentando e pensando em fazer essa mudança, sabe? É para algo que ela se sinta melhor, mais valorizada. Então eu vejo ela querendo fazer mudanças na vida dela, né? Se em algum momento elas se separarem, eu vejo que, assim, tem uma grande probabilidade, apesar, né, de eu ver que tá muito positivo, aí que tá, assim, tipo, pode estar mais positivo para elas permanecerem juntas se de repente a Simária ela não tiver coragem de buscar o que ela quer, sabe? Aí é que tá, ela vai me fala, obviamente, que vai ser escolha, né? Como eu sempre falo, é tudo escolha da gente, né? Livre-arbítrio. Não vejo ainda estando decidido, mas é algo que ela quer, tá? Então é isso. Muito provavelmente, se a dupla continuar, vai ser muito assim, ela sem coragem de fazer as mudanças, de correr atrás do que de fato ela quer, de algo que ela se sinta feliz. Ela se sente, enfim, ela não se sente tão bem. Não só com o que faz, eu acho que ela gosta de cantar e tal, mas a forma, a relação que ela tá tendo com a irmã dela, eu acho que ela não se sente tão valorizada, é isso, eu acho. E aí entra a questão
da maturidade que eu falei pra vocês, né? Eu não sei se é justamente por ela ter que dividir o foco, sabe? É isso, gente. Porque justamente, não só por isso, mas é por ela sentir que faz e que nunca é valorizada, que é só cobrada e etc, sabe? Então, é difícil, né? Mas muito provavelmente eu vejo ela seguindo, assim, outros rumos, pelo menos tendo vontade disso. Agora, se ela vai escolher ou não, aí é que são elas, tá? Me falando disso, provavelmente aí ela não tão satisfeita com relação à dupla, né? Sim, ela querendo fazer mudanças aí, principalmente na área, né? E como que ela trabalha. Ela buscando, querendo fazer algo que traga de fato felicidade e satisfação, sabe? Eu acho que ela tá se sentindo muito oprimida, na verdade, assim, sabe? E é o que eu falei, muito mais questão dela com ela mesma do que tudo. Muito mais questão dela com ela mesma. E é aquela questão de você focar, né? No outro, arrumar um foco, arrumar um culpado. É isso. E ela tendo que escolher, né? Fazendo de fato uma escolha no que vai ser melhor para ela. Muito provavelmente ela tendo sim vontade de alcançar novas coisas, de conquistar novas coisas, mas também presa a essa questão, né, que ela já tem, se sentindo responsável de uma certa forma para com relação ao público, à irmã, sabe? São várias questões, gente. Mas de toda forma, é isso. Me conta aí se vocês acompanham elas, se vocês gostam, né? O que vocês acham. Sempre gosto de ver a opinião de vocês. Não se esqueça de deixar o seu like e até a próxima.